Tem alguns nomes que ajudam muito você a entender melhor a matéria, tá legal? A fazer algumas coisas com mais habilidade, a não cometer alguns erros, como, por exemplo, a gente passou lá no FAQ, o negócio de multiplicar por -1, né? Saber a diferença entre expressão e equação já resolve esse problema. Então, algumas nomenclaturas ajudam demais. E uma das principais, que é a que são as que eu mais uso, são essas aqui, ó. A diferença entre termo e fator. São duas palavras bem diferentes, contextos diferentes, significados diferentes que a galera usa como se fosse a mesma coisa. Tá bom? Então vamos começar por aqui. Tudo bem? Vamos lá. Ó, quando eu escrevo isso aqui, ó, essa expressão aritmética, 2 vezes 3,5 mais 7 vezes x ao quadrado, não vai ser aritmética não, vai ser algébrica, botei um x, pronto. Menos 2xy mais raiz quadrada de 4. Não, de 4 não, porque dá 2, né? Raiz quadrada de 5, pronto. Isso daqui tudo é chamado de expressão. Nessa expressão, eu tenho termos. Alguém sabe me dizer quantos termos eu tenho? Escreve no chat. Quantos termos eu tenho nessa expressão? Oi, Giovana. Gasguei. A Giovana tá de lado para vocês também, não? Quantos termos eu tenho nessa expressão? Eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Perfeito, Caio. Termo é cada coisinha da expressão que está separada por mais ou por menos. Beleza? Então, isso daqui é um termo só. Isso daqui é um termo só. Isso aqui é um termo só. E isso aqui é um termo só. Beleza? Agora, dentro desse termo, vamos dar um zoom aqui. Dentro desse termo, isso é um termo. Existem dois fatores. Tá legal? Existe o fator 2 e o fator 3,5. Nossa, Gabs, qual a diferença então entre termo e fator? Não entendi. Se você não entendeu é porque você ainda não apertou o like. Mas vamos supor que você já tenha apertado o like e você ainda não tenha entendido. Aí, a ideia é a seguinte, gente. Lembra daquela frase clássica? A ordem dos fatores não altera o produto? Todo mundo ouviu essa frase em algum momento, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Produto é vezes. Fator é cada elemento de uma multiplicação. Então, esse termo aqui, ó, ele é uma multiplicação. Essa multiplicação é feita entre dois fatores. Tá claro? Não faz sentido eu falar o termo 2 e o termo 3,5. São dois fatores para essa multiplicação. Tudo bem? Já, se eu der um zoom agora nesse menos 2xy. Esse daqui é muito legal, porque eu posso interpretar como eu quiser, ó. Eu posso dizer que eu tenho 3 fatores. Se eu falar que tenho 3 fatores, está confortável para vocês? Faz assim com a cabeça. Pessoas que eu vejo. 3 fatores está confortável, né? Tá de boas. 3 fatores, tranquilo. Tem o fator menos 2, ele é um fator só. O fator x e o fator y. Mas eu posso falar que eu tenho 2 fatores. Posso. Não está errado. Eu posso falar que eu tenho o fator menos 2x e o fator y. Tá claro isso? Assim como eu posso falar que eu tenho o fator menos 2 e o fator xy. Tudo bem? Então, depende do contexto. A palavra fator e a palavra termo, elas dependem de um contexto, do que eu estou querendo dizer. Vamos mudar um pouquinho essa expressão, colocar uma expressão mais legal. Olha essa daqui, ó. 2 vezes 3 mais 5, tudo isso vezes 7 mais 2. Beleza? Olha que animal. Para essa expressão toda, eu tenho 2 termos. Vocês enxergam só 2 termos para essa expressão toda? Eu tenho esse termo todo e esse termo todo. 2 termos, apenas. Nesse termo aqui, eu tenho 2 fatores. Porque eu tenho uma multiplicação, tá vendo? Então eu tenho esse fator e o 7 é outro fator. E aí que vem a parte mais legal. Dentro desse fator, eu tenho 2 termos. Eu posso ter termo dentro de fator e fator dentro de termo. Ó, dentro desse fator eu tenho o termo 2 vezes 3 e o termo 5. E dentro do termo 2 vezes 3 eu tenho 2 fatores.
eu tenho o fator 2 e o fator 3. Tudo bem? As palavras fator e termo dependem de um referencial. Essa é a ideia. Basicamente, quando eu uso a palavra termo, eu estou querendo dizer coisas que estão separadas por adição, somas ou subtrações. Quando eu uso a palavra fator, eu quero dizer coisas que estão separadas por multiplicação. Tá claro isso? Yes?